Para fazer presente o réu, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vamos agora a testemunha, jurado, decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da lei. Josanina Cruz Reis, assim prometo. Auxílio de Souza Menezes Pacheco, Assim eu prometo. vamos dar início ao interrogatório. Testemunho de acusação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9.394, nascida no dia 20 de dezembro de 1996. Tenho 11 anos. Sou constituído de 92 artigos, 193 incisos, 87 parágrafos, 9 títulos, 5 seções e 2 capítulos. O problema é o seguinte, é porque eu tenho 11 anos, sou novo, mas eu venho recebendo uma série de acusações, de cobranças, e que
embora eu tenha somente 11 anos, estou com cara de 50. E tantas exigências que os senhores vêm me fazendo. O artigo 92 revoga-se as disposições das leis números 4.024/61 e 5.540/68, não alteradas pelas leis número 9.131 de 24 de novembro de 1995 e 9.192 de 21 de dezembro de 95, e ainda as leis número 5.692/71 e 7.044/82 e as demais leis e decretos-leis que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário, Brasília, 20 de dezembro de 1996. Portanto, senhor juiz, advogados, promotores, corpos de jurados, testemunhas, professores e demais autoridades que se fazem presentes neste julgamento sobre minha atuação, eu gostaria de pedir a todos os senhores e senhoras que pesquisassem minuciosamente cada parte deste todo, para que não sejam injustos com a decisão a ser tomada a meu respeito, porque foi inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, no preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pois se tenho defeitos, estes são por faltas de aplicação adequadamente e cobrança como um todo por parte dos senhores, no que contém todos os artigos a serem enquadrados de acordo com a situação de cada causa, porque em todos os tempos eu sou a melhor e a mais completa lei já elaborada para atuar a benefício de todos os sistemas educacionais do Brasil. Então, lutem, cobrem, façam os municípios trabalharem na organização de manter o desenvolvimento com responsabilidade das instituições e órgãos oficiais dos sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais dos estados, da União e dos estados, pois fui feita para beneficiar toda a nação na área educacional. E, para tanto, pesquisem-me e façam valer os direitos que lhes asseguram. Não fiquem esperando sua conquista cair do céu, pois sem o esforço dos senhores, como já foi dito, jamais alcançará os objetivos esperados. Então, dito. Advogados que me conhecem sabem que realmente eu vim para melhorar, pois antes de mim outras leis existiam, vocês não cobravam tanto. Agora que eu, como sou a melhor, e vocês exigem sem me conhecer. Portanto, com certeza, meu advogado de defesa já me conhece bem de perto e vai esclarecer melhor para os senhores a minha verdadeira intenção. Você jura dizer somente a verdade, nada mais do que a verdade? Eu não estou me sentindo apto no mercado de trabalho. Wilson de Oliveira. Você jura dizer somente a verdade, nada mais além da verdade?
assim, de acordo com o artigo 28 da nossa LGD, eu me sinto apto de acordo com esse artigo, eu me sinto apto a me colocar assim, no mercado de trabalho. E ainda mais eu não senti nenhuma dificuldade em cursar o ensino médio. Desejando desse jeito, somente a verdade, nada mais além da verdade. Segundo o artigo 36 da LDB, o ensino religioso é facultativo. Isso quer dizer que os alunos eles possam ter aula se quiserem. Eu, como professora, eu me sinto prejudicada, já que é facultativo e tem ônibus, os corpos públicos, eu fico desvalorizada. Se eu não recebo, então, isso quer dizer o quê? Que, como é facultativo, eu posso dar aula se eu quiser. Assim como os alunos podem assistir, eu também posso dar aula, se eu quiser. Cláudia Brandão. Você jura dizer somente a verdade, nada mais além da verdade. Juro. Eu moro no interior, trabalho, aí eu estudo à noite. Aí pela manhã eu faço a comida para os trabalhadores, só que não atrapalha. Eu vou à noite, estudo e estou progredindo na escola. Maria de Souza Menezes. Eu estou aqui como mãe de uma criança portadora de necessidades especiais, síndrome de Down. Acuso a escola pela falta de profissionais capacitados para atender minha filha, que já tem 8 anos de idade, está cursando a segunda série do ensino fundamental e ainda não sabe ler nem escrever. Por isso ela está sendo prejudicada. Eu gostaria que a escola tomasse providências, né? Porque eu não posso continuar no prejuízo assim. Eu não tenho condição de botar minha filha em escola particular, né? Então tem que ser na escola pública mesmo. Inclusive ela está aqui presente. Vem aqui, Yasmin, minha filha. Vocês podem ver, gente, 8 anos de idade, ela já está lendo, escrevendo, desenvolvendo, desempenhando, né, a parte dela. Ela não está conseguindo, está muito atrasada, então eu estou muito contrariada, chateada, triste por isso, por estar acontecendo isso. Já faz o que eu dizer. Dispensado.
Eu sou professora de geografia. Preciso completar a minha carga horária, porque o que eu dou é muito pouco. Eu tenho duas opções. Tenho religião e inglês. Eu escrevo a religião porque eu admiro muito a matéria e sou professora muito feliz. Pensado. Benedita Maria do Socorro Espírito Santo. Você jura dizer somente a verdade, nada mais além da verdade? Excelência, moro na zona rural, né? Na Veredinha. Trabalho na roça com meus pais, né? Ajudando a minha mãe a fazer comida na roça mesmo para os trabalhadores. Estudo à noite, ensino médio, e estou me sentindo prejudicada porque, segundo informações, no artigo 28, uma tal de LDB que tem por aí, que assegura o aluno que também trabalha junto com os pais na roça. Chego atrasado todos os dias, porque eu tenho que atravessar o rio. Quando eu chego na pista, às vezes os carros que vêm para cá já têm passado, e por várias vezes vim a pé para a escola. Chego na escola, o portão fechado. Lá não me deixam entrar, porque sempre, às vezes tem passado a primeira aula, já está quase no meio da segunda. E eu estou me sentindo prejudicada, né? Porque essa lei diz que assegura. E no entanto, não estou, ou melhor, estou me sentindo prejudicada, porque essa lei não está me assegurando. Pensado. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais além da verdade? Berenice, estou aqui para falar sobre o artigo 58 da Educação Especial. Vim aqui testemunhar porque sou uma deficiente auditiva e consegui ingressar numa escola regular e lá estou conseguindo aprender, comunicar socialmente. Estou tendo algumas dificuldades, mas com a ajuda dos colegas estou conseguindo suprir. E a metodologia do professor. Pensar. Convido agora os advogados de defesa. Meritíssimo, jurados, todos aqui presentes. A lei diz que, com respeito ao artigo 28, está me falando que a criança, ela está perdendo aula, a testemunha falou, que está perdendo aula porque está chegando atrasada. E a diretora não está deixando ela entrar. Mas eu pergunto, será que a escola não percebe que a criança está violando o direito da educação da criança? Será que a escola está fazendo isso, não está contribuindo para a evasão escolar? Está a escola cumprindo a sua função neste contexto, a sua função social? Deixa essas perguntas no ar. Obrigado. Dois, meritíssimo. Melhor, 33.
A professora falou que está se sentindo o quê? Desvalorizada, porque não recebe pelo que ela trabalha. Ela não recebe, não está recebendo, caros juízes, melhor, caros jurados, pelo que está trabalhando. Por quê? Porque ela trabalha do mesmo jeito de qualquer professor de matemática, professor de geografia. Sempre tem que preparar uma aula do mesmo jeito. E está se sentindo desvalorizada. Mas, além de ter que de ensinar os componentes curriculares da base nacional, ainda tem que dar aula de religião. Outra coisa, os conteúdos que são ensinados na aula de religião não é cobrado em concursos públicos. Não são cobrados em concursos públicos. E também a religião, ela deve ser ensinada pelos pais e não pela escola. A escola contribui sim, sabemos que a religião tem seus valores, mas deve ser criada do pé na raiz, ou seja, dentro de casa. E com respeito ao artigo 36, ela falou que não está, quando terminou o ensino médio, ela não saiu qualificada para o trabalho. E o réu, a LDB, diz que quando termina o ensino médio, tem capacidade de ingressar no trabalho. Mas acabamos de ver a testemunha, acabou de falar que não está preparada para o mercado de trabalho. Aí vem a perguntinha: como que a escola vai oportunizar seus alunos o aprendizado da tecnologia se a maioria possui apenas uma máquina de escrever? Isso é, se tiver. Será que as escolas estão criando metodologia de ensino e adotando a sistemática de ensino que promova a iniciativa dos alunos? Ou estão apenas punindo por provas? Estão as escolas de ensino médio oportunizando a educação profissional, além de que seus alunos saiam preparados para o mercado de trabalho? Pense nessas perguntas. O réu diz também que toda criança tem direito à educação, toda criança tem direito à escola. Mas no artigo 58, lá vem falando, conforme mostrou a testemunha, que a escola não, ela está se sentindo prejudicada por a escola não ter professores especializados para atender à necessidade da filha dela. Mas não está a escola deixando de cumprir a lei no direito da educação? Será que está ela vedando o direito da criança? Será que a escola está promovendo de maneira significativa ou simplesmente está na escola sem participar das atividades de aprendizagem? Sabemos que tem muitas escolas que recebem crianças sim, mas será que ela está adquirindo conhecimento? Como fica a criança? Como fica a criança? Nada mais. Excelentíssimo Senhor Juiz da Comarca de Amarante, Excelentíssimo Senhor Promotor, Senhores Jurados, Senhores Advogados de Acusação, Senhor Advogado de Defesa, Público em geral, boa tarde. Estamos aqui, nesta conclave, para julgarmos a Lei 93/94/96, Lei de Diretrizes e Bases LDB. Meus senhores, como pode essa acusação tentar ludibriar tão iluminada a consciência como as vossas?
impregnando tão importante lei para este país com defeito que não lhe são peculiares. Veja só, senhores, uma lei que pela primeira vez na história do Brasil, vem definir a responsabilidade de cada esfera de poder no que diz respeito aos níveis de educação. Vocês acabaram de ouvir, todos aqui presentes, as acusações sobre esta lei. A primeira vocês ouviram que um aluno estudou quando fez o ensino médio e quando saiu para o mercado de trabalho, este aluno não estava preparado. Aí eu pergunto para vocês, é a lei que tem culpa por este aluno não estar preparado para o mercado de trabalho? É a lei? Porque bem que nós ouvimos responsabilidade de cada esfera, responsabilidade de cada órgão, o sistema em si. Como é que a lei está aqui? Mas quem vai cumprir? Será que a lei tem que vir cumprir? Se esse aluno estudou 3 anos, fez o ensino médio, e não está preparado, aí a lei é culpada? A lei é culpada? A lei é culpada? Onde esse aluno estudou, ninguém bota a culpa. Então, onde o aluno estudou, quem preparou este aluno não tem culpa. A lei é quem é culpado. O ensino religioso, a professora morta de arrependida, porque está sendo prejudicada, porque a disciplina que ela escolheu tem que ter religião, ela se sentiu prejudicada. Paciência. Senhores, vocês ouviram. Todos aqui presentes ouviram. Se ela não pegasse a disciplina, a religião para completar sua carga horária, aí sim, ela iria prejudicar os outros. Por quê? Ela ia ficar com menos que os outros, trabalhando normalmente, e ela ia ganhar mais do que os outros neste caso. Quando ela assumiu que chegou no seu órgão da entidade de trabalho, lá ela já sabia que a disciplina dela necessitava ser completada com uma outra disciplina. No caso, na lei está escrito que a criança especial, ela tem direito a estudar na escola privada, e que quem tem que arcar com a despesa é o Estado, é o órgão. Aí a lei é preocupada. Se a lei está abrindo espaço para a filha daquela senhora estudar, então agora a lei é culpada. Se esta lei não existisse, o filho dela não ia estudar mais ela nunca. Mas a lei está aqui para abrir o espaço para que ela tenha acesso à escola. Senhores, está muito difícil. Como é que se julga a lei de diretrizes de base que só pensou em tirar você lá do tradicionalismo e trazer você para cá, dando todos os direitos para você. Dando todos os direitos, agora vamos julgar. Vamos julgar a lei. Por que não julgar outros casos que tem por aí? Por que não julgar o próprio órgão que não deixou a sua filha estudar? Trazer para cá hoje para julgamento? Não. Aí nós teríamos que trazer para julgamento. Era esta escola que não deixou seu filho, que não deixou você ou seu filho entrar. Não ouvir o seu filho porque ele está chegando atrasado. Não ouvir você. Não ver os seus problemas. Encontrar uma outra maneira para você ter acesso, para você não ser prejudicado no final. Mas trazer para julgamento uma lei que abriu espaço para que você estudasse mesmo morando no interior, está muito difícil. Até às vezes, dou vontade até de dar gargalhada diante dessas acusações, porque não tem cabimento. Não tem como julgar a LDB por isso.
A LDB não tem culpa diante de todas essas acusações, ora citadas aqui. Nesse instante, eu quero dizer para vocês, vamos refletir mais. Se estão com medo de denunciar os órgãos, não tenham medo, mas vai julgar a LDB. E nesse momento, estou aqui fazendo meu apelo. Apelo, portanto, senhores jurados, para a luz de vossas consciências, para que analisem, julguem e reflitam. Tenho dito. Demais autoridades aqui presentes, senhores advogados de acusação, está escrito em códigos da lei, em artigos da lei, que nós temos como trabalhadores, temos que seguir uma carga horária. Ouvimos pessoas aqui dizer que não tinham a obrigação de trabalhar uma disciplina de religião. Se esse professor optou por geografia e tinha que completar sua carga horária, por que optou por religião? Mesmo sabendo que são 200 dias letivos equivalentes a 800 horas. Ouvi pessoas acusarem aqui que chegavam na escola atrasado porque o portão não estava aberto. Moravam no interior e não tinham acesso a chegar no horário de escola. Autoridades presentes, corpo de jurados, demais pessoas que estão aqui, preste atenção. A LDB, em momento algum, teve e nem tem intenção de prejudicar nem você, morador da cidade, muito menos os interioranos. As escolas é quem tem que se adequar aos calendários beneficentes aos moradores, porque está escrito nos incisos da lei que a educação é direito e dever de cada cidadão. Então, a educação é para todos. Em nenhum artigo a LDB disse que estava excluindo negro, feio, pobre, interiorano. Muito obrigada. Que a LDB não diz que deve excluir negro. Só que nós não estamos falando de negro. Estamos falando da criança deficiente. Não, em hipótese alguma aqui, eu falei negro. E a LDB vem falando que há uma faceta no artigo 1, melhor, no artigo 58, no inciso 1, e quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. Ou seja, clientela. Que clientela é essa? Refere-se ao doente em relação ao médico. Ou seja, há preconceito disfarçado, ou seja, tratando de um aluno doente. E outra coisa, ela falou sobre a testemunha que chegou atrasada. Ela mora na zona rural. A LDB fala que tem que adequar o calendário à zona rural. Se ela trabalha com a mãe na roça, o que a escola deve fazer? Adequar o calendário escolar à roça. Do tempo da colheita, melhor, do tempo do plantio, até o tempo da colheita. Cadê? Vimos alguma escola hoje que cumpre? Tem alguma escola hoje cumprindo esse? Tem? Nunca vi. E onde está? Na lei. Se é lei, tem que cumprir. Obrigado, Débora. Acabou de me ajudar na defesa. Muito obrigada. Ele deixou bem claro que a LDB não tem culpa. Todos ouviram, não foi? Que quem tem que ser julgado nisso é a escola.
A escola é que tem que adequar os seus horários. Todos que estão aqui presentes estão vendo que até a nossa fundação está pelo lado da defesa Protesto, da Meritíssimo. LDB. Ficou bem claro. Então, eu só queria agradecer aos nossos colegas e dizer mais uma vez, a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96, não tem culpa pelos erros do sistema, não tem culpa pelos acontecimentos. Ela colocou as leis. As leis precisam ser cumpridas e tem que ser cumprida por alguém. Se este alguém não está cumprindo a lei, a LDB não pode, a LDB é uma lei, ela não pode vir resolver uma coisa que ela já fez no começo. Certo? Então, fica aqui. Mais uma vez eu apelo que a LDB não tem culpa pelos erros dos homens, pelos erros dessa esfera. A LDB. Meritíssimo, ela acabou de falar que eu ajudei na defesa dela. Como que eu ajudei na defesa dela? Se a escola, a lei, diz que toda vez que chega lá na escola, está fechado o portão. O que a criança vai fazer? O que isso vai provocar? Não vai provocar uma evasão escolar? E a lei? Quer que tenha evasão escolar? Obrigado, meu tio. Especiais das crianças. Em momento algum, a LDB disse que as escolas não podiam receber essas crianças. Agora, o que eu sinto é que os professores têm que se interar com a sociedade, se capacitar para atender verdadeiramente essas necessidades. As escolas já estão aí, os especialistas também já estão aí. Senhor juiz e advogado, a LDB não tem culpa. Se as escolas não recebem, se o órgão particular não pode arcar com a despesa de uma pessoa, uma criança, com essa necessidade. Vamos agora proceder à votação de cada quesito em uma sala com os jurados. Em alguns minutos voltaremos para ser finalizado o julgamento em questão. Estou na FEAD. Você dá um ponto, a gente volta a sua mãe, eu estou na FEAD. 9, 10. Vai lá, gente. Tchau, professor. 10 pra gente, professor. Porque eu já tive visto pelo Cícero que vinha. Eu já tinha visto muito tribunal que nós também aqui. Sem brigas, Pela promotora. Tem que ficar todo mundo. Partindo de que a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, define as grandes linhas da política educacional do Brasil, bem estruturada, em 9 títulos e subdividido em capítulos e artigos, onde a responsabilidade de educar é compartilhada com uma concepção fundamentada no princípio da valorização da experiência extraescolar e tendo em vista que a LDB é a primeira lei extraescolar que expressa a concepção da educação do cidadão além da escola e com base no que foi dito neste tribunal, por 2 votos a favor e um contra, eu na qualidade de promotora absolvo a Agora encerrado o julgamento.
Bora, gente, todo mundo. Cadê a foto? Não, eu tenho que avisar pra vocês que eu vi que ele disse que era o Cícero Filho que vinha, né? Vai, vem. Aí eu vi, quando chega aqui, olha, tá o clone. Tá viciada, é. Tá acostumada. Oi? Não acostumada. Bora, gente, a turma toda. Depois da fila, né? Ela vai tirar uma bola. Entendeu? O réu tem que ficar perto dos advogados aqui. Que defenderam ele. Sai daí que assim não vai voltar, não. Filho, vá, sai na réu. Olha aqui, X! Não, a gente vai ver. O nosso professor João Filho, professor responsável por esse julgamento, foi ele que nos determinou. Já. À vontade, comendo a nossa galinha cabidela, ao molho. Isso aqui é do bairro Escalvado, né? Do bairro Escalvado. Escarvado. Lá em cima do morro. É, para o bairro é parecido com antigo, Escarvado. É escarvado. Ah, que arroz. Oxe, cuscuz comigo. Cuscuz de cuscuz comigo. Bonito. Mais colinha caipira aqui. Coco ralado. Duas galinhas. Ai, tá delícia. Pode espetar carne aí, ó. Grava a voz. Ixi, vai gravar. Aqui tudo é gravado. Tem que ser gravado. Vamos lá, hein, O Cajueiro, estamos apresentando desde o Cajueiro, desde 1920 até 2007. No início da história do bairro Cajueiro, o Cajueiro era maior do que o que é hoje. Mas era um bairro pobre, o bairro mais próximo do centro, com ruas esburacadas, sem iluminação, que era o contraste do centro, que tinha energia a gás. O Cajueiro, a sua sobrevivência na época só era através da pesca, do pirão, ali, e também a lavoura. As pessoas eram muito humildes no bairro Cajueiro, mas eram abençoados, porque o Cajueiro fica próximo ao
Parnaíba, e o Canindé só era para lavar louça e lavar roupa, e a água do Parnaíba para beber, coisa que muitos bairros não tinham esse privilégio, né? Então, quando para beber, pegava água acima, era chamado Boca da Barra, e para lavar louça pegava do Canindé. Quando o rio enchia as enchentes, e depois ficava água suja, que era a água do Canindé. E como a gente vê, fica a divisão, Parnaíba e Canindé, água limpa e água suja. Também lá no Cajueiro, nós temos aqui... Temos aqui alguns pratos típicos, por exemplo, a piraca, e o peixe que cozinha, o tipo de pato. E temos o famoso pirão. Caju. Também temos o caju, né? Típico do cajueiro, que caju tem muito. Inclusive o nome cajueiro, né? Surgiu de um pé de caju que era muito grande. E ele chamava muita atenção das pessoas. Só que em 60, que teve a cheia, né? Teve a enchente, invadiu o bairro Cajueiro e o pé de caju foi junto na água do rio Parnaíba. Por isso, a homenagem é cajueiro. Também temos o cajueiro, prato típico, como hoje, que a gente vê muito, é a carne de porco assada no forno. Infelizmente não trouxemos, né? Mas ela também é um dos pratos típicos do cajueiro. A outra forma também que as pessoas, até as crianças, usavam na época, era vender o cheiro verde. Todo mundo saía cedinho com a bacia de cheiro verde no mercado, que o mercado ainda era ali onde hoje é a prefeitura. Outro também era o bolo frito da dona Camila. Por muitos anos foi o bolo frito, que quando o pessoal voltava das festas, tinha que passar da dona Camila para comer um bolinho frito, porque já estava frito o bolo. Quando dona Camila deixou de fazer o bolo frito, passou para a dona Margarida. Dona Margarida morreu, acabou o bolo frito. Também a dona Margarida tinha a famosa arraia da dona Margarida. Vinha gente lá do Escalvado comprar, ia comprar a arraia ali, na dona Margarida, lá no Cajueiro. Também temos aqui, do Cajueiro podemos tirar algumas coisas. Por exemplo, a cajuína, né? A cajuína. Também temos o doce de caju. Pode ser em calda, tem também caramelizado, com quer que queira. E temos os vinhos. Os vinhos de caju. E o vinho. Cachaça de caju e o vinho. Nós temos bem aqui um pote, né, quando ele quer chamar a atenção do pote com o coco e o pote com a boquinha amarrada, né? Esse pote, aquele chamado coco, aquele copo de tirar água, ele era usado para arear o copo, era com areia da praia, principalmente da areinha da praia do Canindé, que é bem fininha, ou então com a folha de sambaia, aquela folha que parece que encerra até a unha, né? Então lá não existia bombril, só usava aquilo ali, para arear os copos e também para lavar o pote por dentro e o pote por fora. E usava mais o pote amarrado, né? Para não entrar inseto, alguma coisa dentro do pote. E um detalhe, pessoal, eles colocavam também esses panozinhos para coar a água, né? Para não cair o cisco. Caía só a água filtrada. Também teve uma descoberta lá no bairro Cajueiro, né? Que, principalmente, que lá no Cajueiro nós não sabemos, assim, direito o local. Mas sabemos que foi mais ou menos ali pela rua de Floriano, que a Alta Rosa, né? Finada Alta, morou no Cajueiro. Então, e além de, tivemos Alta Rosa, que é, né, em memória, e outros. E também temos os destaques do Cajueiro, que são os que estão hoje ainda ao nosso meio, que são os artistas, pintores, atores, atrizes, coordenadores. Nós temos um número enorme de coordenadores, coordenador da UESP, coordenador do município, temos vários coordenadores lá na escola. Também nós temos vários alunos que estão cursando no nível superior, lá também vindo do Cajueiro. E assim, nós que somos moradores do Cajueiro, nós consideramos o Cajueiro assim, um bairro acolhedor, um bairro onde nós achamos um bairro nota 10. E tem também no Cajueiro outro detalhe que chama muita atenção. No Cajueiro dificilmente se encontra uma criança desnutrida.
Nós temos um total aí, através dos agentes de saúde, que nós pegamos através da pesquisa. Essa pesquisa é mais mensal, cada mês ela muda, mas em termos de desnutrição é muito pouco no Cajueiro, dificilmente se encontra. Hoje o Cajueiro já está com quase todas as suas ruas asfaltadas, aquelas que não estão asfaltadas, mas já tem um calçamento. Quer dizer, o Cajueiro se desenvolveu de 1920 para cá, o Cajueiro está assim como se fosse o centro da cidade. Também temos, no Cajueiro também temos, antigamente surgiu um milho assado, milho cozido, que hoje agora o pessoal está vendendo espetinho. Essa ideia foi do seu Miguel do Quentinho, lá do Cajueiro. E outra coisa também, que eram as tertúlias que todo mundo que tinha, né? Tem as tertúlias, né? Também tinha o baile cor-de-rosa no cabaré, né? Inclusive foi resgatado agora por nós, né? Uau! Essa tertúlia já aconteceu também lá, a festa da beleza da rosa. Era no bar do Seu Júlio. Era uma festa que era assim, parecida com o baile cor-de-rosa. Só que a beleza da rosa era o pessoal da sociedade que participava. Cor-de-rosa, né? Era das prostitutas. Teve esses dois contrastes aí. E assim são muitas outras coisas que não deu pra gente colocar tudo. Também nós sentimos muita dificuldade porque não tem fonte de pesquisa, né? Tudo que nós arrecadamos foi perguntando aos pessoas, aqueles mais velhos que sabiam de alguma coisa, são os mais velhos. Não tem uma fonte de pesquisa certa. Valeu. Valeu. É o quinto bloco, 10 pontos. E após a apresentação dos outros grupos, aí vamos degustar depois todo mundo voltar. Os pratos típicos do nosso bairro. Não, Zé. Mostra o peixe aí, Rita. Pega. Não, eu tô vendo. Pegou agora, foi? Já sofrendo, espetada. Essa isca aqui é a isca de espera pra gente pegar o peixe grande, né? O surubim. O mandubé. Também a gente usa aqui no Cajueiro, a gente usa muita pesca. Temos aqui o engancho e temos a tarrafa, né? Tarrafa. É muito usado. Muito bem. Boa tarde. O nosso bairro é o Salvado, um dos maiores bairros de Amarante, com a área de 768.694 metros quadrados. A origem do bairro, do nome Escalvado, se deu que às vezes quando os moradores de outros bairros tinham que ir para o Riacho Mulato, levar bois para beber, tinham que atravessar pelo Escalvado, né, chamado morro. Então eles encontravam veredas e não ruas, muita vegetação, matos, não era rua, era apenas umas veredas cheias de buracos, lamas e animais. Isso dificultava tanto o trajeto das pessoas, como das carroças que carregavam as pessoas. E daí surgiu esse nome de Escalvado, por ser bem elevado o lugar, ter muitos buracos, né? E muita lamas. Daí eles resolveram chamar de Escalvado, essas pessoas que saíam de um bairro para outro para levar esses animais para tomar água lá no Riacho Mulato, chamavam de Escalvado. Os antigos moradores desenvolviam atividades econômicas como a extração da amêndoa de babaçu. Eles viviam da pesca, da criação, da lavoura de milho, arroz e feijão. Com o passar dos anos, vieram as modificações, o bairro foi crescendo, as veredas se transformaram em ruas calçadas, os terrenos foram divididos em loteamentos, e mais tarde foram construídas as casas de tijolos, telhas. As ruas que antes não eram iluminadas ganharam brilho com a chegada da energia elétrica em setembro de 1933,
instalada pela firma Moraes e Companhia, e a água encanada em 1978. Ponto turístico. Como ponto turístico, a escadaria da Costa e Silva, que dá acesso às pessoas do bairro ao centro da cidade. Construído na administração do prefeito Olegário Veríssimo de Castro, ao lado da pracinha, conhecida como Portal, na qual passou o busto do poeta da Costa e Silva, a caixa d'água, o reservatório de água, construído junto a um poço tubular, equipada para abastecer o mercado, que hoje é a prefeitura, né? E jardins da pracinha, também destinado aos servidores públicos para os que moravam distante do Rio Parnaíba. Desde 1950, o bairro Escovado era da Capela de São Paulo para baixo. Da Capela até o bairro da Costa e Silva chamava Palmatória. E o morro que tem a torre e a caixa d'água se chamava Morro do Cipó. Aí em 1973, o doutor Agenor trouxe a torre com antena parabólica, que hoje em dia que transmite as cores de TV para as televisões. E o Morro do Cipó, próximo à unidade escolar da Costa e Silva, é feita pelo prefeito Dr. Agenor de Almeida Lira, que é em 1973. As antigas construções eram a escadaria da Costa e Silva, a instalação da torre de TV em outubro de 1973, no Morro do Cipó. A unidade da Costa e Silva, a ABB, o posto da GESPISA em 1982 e o Centro Social Urbano, o CSU, inaugurado em abril de 80 pelo governador Lucídio Portela Nunes, restaurada em fevereiro pelo governador Hugo Napoleão. Como vocês veem aqui, a avenida principal já asfaltada, que é o escalvado ontem e o escalvado hoje. E lá no Escalvado, a gente tem alguns pontos de lazer, como a ABB, o ginásio poliesportivo, os idosos e os quarentones. E também lá no bairro Escalvado, algumas ruas foram pavimentadas, né, como a Francisco Lira, a Frânio Filho, a Petrolina Portela. E lá também agora tem coleta de lixo, né, tem coleta de lixo, lá tem hortas comunitárias, tem telefone público e tem alguns comércios pequenos, né? E também agora tem um novo ponto de lazer, né? A nova pizzaria que abriu, né? A pizzaria Lima. Outra coisa, até 1972, o bairro Escovado só existia pelo menos até umas 30 casas, que mostra naquele desenho ali, ó, que as casas eram tudo distantes uma do outro. É apenas só. E eles viviam, né? Sobreviviam também da caça, da pesca, da lavoura. Aqui nós temos o cuscuz de milho com coco. Aqui a galinha caipira. Eles viviam também da pesca. Macaxeira. Plantavam. E agora, mais novo, tem a horta que é ali no da Costa e Silva. Já começou de 99 para cá, que teve aquela horta. Vou perguntar agora uma paródia aí. Parece o mesmo que saiu. Cantar uma paródiazinha. Você sai, viu? Vamos ver se falando sobre os bairros, sobre as coisas que tem lá. Essa menina veio para a escola e não canta não. Eu tenho tanto para falar de um grande bairro, vou explorar. Ele hoje é um dos maiores de Amarante. Antigamente eram só veredas com várias pedras, imensos buracos, daí o nome Escalvado do Amarante. Nessa
abraçaram em novas formas o bairro escalvado, olhando como é grande o escalvado de Amarante. A delegacia, a ABB, os quarentões, escolas e creches, são algumas das instituições que o bairro. Casas dos idosos, telefones públicos, Secretaria de Saúde, como é grande o escalvado de Amarante. Mas como é grande o escalvado de Amarante. Já que estamos escalvados, vamos para a areia. Nosso trabalho é sobre o bairro Areias. Sim, vou começar aqui sobre a história do bairro Areias. A história do bairro Areias se deu pelo seguinte. Chega o primeiro morador do bairro Areias, foi Tomás Brandão, né? Tomás Brandão, que veio da senhora de Coité. Não, vieram umas pessoas da Isca e outras de Coité. De Coité, porque vieram duas famílias, né? Aí dizem, a dona Socorro, que a gente entrevistou ela disse que parece que as mulheres da família vieram da Isca. E parece que as mulheres que eram casadas com esses homens que eram da Isca. E os homens eram de Coité. Mas todo município de São Pedro, que na época pertencia a Amarante, né? Aí eles vieram com a família deles. Eles trabalhavam de pedreiro e carpinteiro. Quem fez aquela roda lá do seu mundo, pai da Elcias? Zeca Lira, foram eles, fizeram aquela montagem daquela negócio de engenho. Foram eles. A roda d'água. Olha que produzir energia. É a roda d'água. E por que o nome bairro Areias? Porque lá existiam muitos bancos de areia. Muitos bancos de areia. As casas ficavam à margem da estrada de trilha. Amarante Palmeirais. E eles bebiam e cozinhavam do riacho Mulato. Eles, até então, eles não conheciam o Rio Parnaíba. Eles conheciam a existência do Rio Parnaíba. Quando duas crianças estavam matando passarinho, caçando passarinho, no mato aqui, acharam o rio, viram uma barca, aí voltaram em casa e avisaram para o pai que tinha encontrado uma ilha. E logo foi Tomás, e já foram fazendo um caminho até o rio. Aí descobriram. Chega lá e ia passando a barca. Até então não conheciam barca, não conheciam nada. Eles viviam praticamente isolados. Barreiras, eles não tinham muito contato com o pessoal daqui desses outros bairros aqui de Amarante, né? Que eu acredito que não tinha muitos bairros na época. E depois do descobrimento do rio, eles passaram a lavar roupa e cozinhar do mulato, mas beber do rio. O que mais? O bairro está localizado a oeste de Amarante. As casas naquela época eram construídas de palhas. Aí aconteceu um incêndio onde queimou todas as casas. Daí então, como eles eram pedreiros, os moradores, né, os homens, resolveram construir as casas de abuso. E telha, né? De telha, né? Que é para não acontecer. Como eles eram muito devotos também, Nossa Senhora de Lourdes, eles são muito católicos, né? Pessoal de aqui. Aí decidiram também construir uma capela, né? Foi fundada em 1924, era de palha e teve a transformação em 1926.
embarcação era a vapor, né? E as crianças viram o vapor passando aquela fumaça e acharam bonito. Os pais, né, as famílias, os velhos, os adultos iam para esperar a chegada que era ali. Pra ver, né? Que Pra era ver. novidade. Pra E os eles. meninos que ficaram em casa disseram, ah, vamos imitar agora o vapor. Aí tocaram fogo nas casas. Aí a casa era ligada na outra, acabou. Né? Tudo uma família só. Aí queimou todas as casas, queimou os alimentos que eles tinham guardado, farinha, feijão, arroz, tudo queimado. E eles tinham muito como lazer, eles gostavam de uma brincadeira chamada marujada. Enfim, depois quem quiser ler pode ler sobre essa marujada. Que foi o seu Antônio Assunção que trouxe essa marujada para cá, em 1906, numa época aí. Eles trouxeram essa brincadeira de marujada, eles brincaram por muito tempo e, como foi muito importante, eu vou para a história do bairro Areias. Eles tinham também a brincadeira de drama. O drama é o que a gente conhece como teatro hoje, né? Teatro. Eles pegavam as mesas, uma senhora casada que organizava aquele drama. Aí a dona Souza falou pra gente que era lá que eles começavam o namorinho, né, com os rapazes, que eram convidados a participar também desse drama. Aí eles preparavam tudo, as mesas, aqueles que serviam como palco, lençol. E sempre eles começavam essa brincadeira do drama com a comédia falada. E tinha comédia até quando terminavam o namoro. Isso, quando terminavam o namoro, eles faziam tipo uma comédiazinha pra... Aí? Distrair. Aí? Ela falou que a comédia, na comédia a pessoa percebia que ela estava terminando o namoro com o rapaz. Eles diziam... Inclusive, ainda sei, assim, Era música do bairro também. não era de areia, mas eles falavam também que quando ia acontecer um drama, ela saía um grupo de jovens em toda a cidade, de casa em casa, avisando, convidando a todos para participar. E quando havia um drama também, após o drama, tinha um grupo que tocava. Ela falou que era doutor e tocava. Posso cantar um pedacinho da música? Só um pedacinho, não sei nada. Cante, professor. Deixa eu ver se eu lembro assim. Era... Lá vem a lua saindo... Não vai na memória agora. Sei que é assim. Lá vem a lua saindo, aí lá se vende o benzinho enrolado no botão. Aí, meu bem, não espere consciência. Consciência eu não tenho, consciência Deus não dá. A consciência que eu tenho é botar outro no lugar. Era exatamente o momento que eu percebia que estava dando fora. Hora de fora. Paciência eu não tenho, paciência Deus não dá, paciência que eu tenho é botar outro no lugar. Aí o rapaz, um outro, porque não era propriamente o rapaz, o outro respondia. Aí dizia algumas palavras e o tempo passou, eu tentei copiar, fazer assim, tipo uma pesquisa, e a pessoa terminou morrendo e ficou no esquecimento. Mas a gente pode ainda tentar resgatar essa música. Inclusive no Socorro tem muita coisa, a gente precisa explorar para registrar e guardar. E as moças de lá, do Guararema, As moças de Domeste, né, e os homens de carpinteiro e de pedreiro. Hoje em dia não, trabalham. e elas trabalhavam de rendeira também, né? De casa, de rendeira. E a área do bairro, 168 metros quadrados. E o número de habitantes que tem no bairro Areias é de 861 pessoas. E ali está a dona Vicência, 91 anos de idade, a neta do primeiro habitante do bairro Areias. Filha do Romualdo, né, que é filho do... É vivo ainda. De Tomás Brandão, que é a avó do professor João Filho, ela ainda está viva. Aqui algumas fotos
do antiga capela, né? Antiga capela não, antes da construção da escada, da acesso à capela. E aqui na foto da gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que é o segundo menor de Nossa Senhora de Lourdes. E aqui algumas fotos atuais de algumas ruas aqui para quem quiser apreciar. Comida típica, cozidão, batido, não estou sendo batido que dá na mesma coisa. Pipoca, rapadura com farinha, não trouxemos também. Por que cozidão? Dona Socorro me falou pra gente que só eles matavam boi às quartas-feiras. E parece que só tem cozidão. Cozidão é arroz branco, isso. Não, arroz branco não, tinha arroz com feijão também. E é só isso. Eu não vou falar demais. Pronto, definido. Então, não, Zé. Tá com parceiro. Professora Verinha. Rapaz, eu tô apaixonado por uma coisa. É localizado na zona norte da cidade. A avenida principal aqui, que é chamada Rua Coronel João Ribeiro Gonçalves Filho, lá temos algumas casas que se destacam. Por exemplo, a Casarão de Dona Margarida, que lá da esquina próxima ao estádio, né? Lá ainda é um casarão de estilo antigo, né? Que foram construídos pelos portugueses. Por que bairro Vila Nova? Os portugueses chegaram lá na vila, hoje atual, Regeneração, e vieram para a antiga Regeneração, mas uma parte se instalou também no bairro Vila Nova. Então, foi a primeira construção com o casarão Dona Margarida Vila. Lá, aqui na parede, não sei se alguém já observou, tem um cronograma que é o nome do primeiro morador, com as suas iniciais, também com as iniciais do bairro. O nome da pessoa, Vicente Rodrigues do Nascimento e Rua Vila Nova, né? Lá nesse cronograma tem VRN, é uma letra que se quase dentro do outro, com um desenho feito pelos portugueses. E lá no casarão Dona Margarida, aquela construção de um quarto, quase assim dentro do outro, saindo de um já está quase dentro do outro. O tanque, ainda tem aquele tanque estilo assim redondo, que cai a água da bica, ainda hoje existe lá. Né? Até os paióis de arroz também ainda existe, lá no casarão de Dona Margarida. Lá na Vila Nova também, que se formou não há muito tempo, tem as 4 bocas. E a boca do Fuxico. Lá, quem passar por lá não escapa da boca de quem está lá. Porque é um cruzamento de 4 ruas. Por isso originou o nome de Quatro Bocas. A boca do inferno. Se encontra também no estádio, né? No estádio que é uma questão mais recente, onde já teve famosos jogadores aqui do Piauí, famosos campeonatos. Hoje não tem, mas ainda já teve. Mas ainda continua alguns campeonatos pequenos, né? Mas ainda tem. E também cemitério São Benedito. E para informação de todos, foi aprovado na Câmara recentemente o aumento do cemitério. Mas diz que tudo quanto é vereador estão com medo de aumentar o cemitério, né? Porque lá não tem mais como enterrar ninguém. Né? Tem também a Casa da Socorro, uma famosa doceira, que tá aqui o doce dela, doce de leite, o Socorro do doce. E ela, a fabricação do doce dela contribui também para o sustento da casa. E para quem também quer ficar linda, maravilhosa, no bairro Vila Nova também tem o salão Fique Bela. Né? Temos alguns ateliês de costura, também, costureiras que não expande muito, mas tem. Aqui temos uma quinta, que antigamente era chamada Quintas, mas hoje, lá nós temos o sítio Parnaíba, que é de propriedade do seu Gentil. O senhor morou amarantino, mas que morou muitos anos
em Brasília e, após se aposentar, veio morar. Lá é um sítio maravilhoso, onde você encontra plantação de uvas, de abacaxis, de pato, de galinha. E também é muito bonito lá, ele fez assim, uma reserva nas margens do Rio Parnaíba, muito bonito. O Rio Mulato, né, que foi um riacho também muito bonito. Hoje, infelizmente, pela falta de preservação da natureza, o bichinho está quase morrendo, né? Tem também na Vila Nova o sindicato, que muitos conhecem como Sindicato da Caçula, né? Mas é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipal. E na economia do bairro, nós temos aqui o pastel da Dona Olinda e de Dona Joana, empadinha da Dona Joana, coxinha da Dona Joana. Temos o bolo de goma, feito na folha da bananeira, que eu acho que poucos conhecem, mas é uma pessoa que está se tornando assim, está crescendo no conceito de muitos, que é a Hortilene, né? Já está sendo um bolo muito procurado pelo seu sabor e pela maneira carinhosa como ela faz, né? Temos também aqui o tradicional bolo de aniversário, que também é uma das economias do bairro Vila Nova, feita pela Afonsina, conhecida por todos. Ela hoje também sobrevive fazendo bolos de aniversário, casamento, 15 anos, enfim. E na Vila Nova também se consome muito a galinhada, que é o arroz misturado com galinha. Né? Então, também uma comida que ela é mais tradicional aos domingos, lá no bairro de Vila Nova, a famosa galinhada. Né? E a cajuína, que também é uma pessoa que não está muito conhecida ainda, que é a dona Helena de Seu Israel. Ela está expandindo na fabricação de cajuínas com açúcar e também sem açúcar. Né? Muito gostosa também a cajuína de Dona Helena. Enfim, o bairro Vila Nova é um bairro muito grande que encerra lá no Mata Carreira. Por que chama Mata Carreira? Porque muitos tomavam as cachaças lá do Cajueiro, lá dos Calmares, pra fora, ia cair lá. Aí o pessoal dizia, lá ele caía bêbado e dormia lá e chamava Mata Carreira. Agora, tem alguma coisa a falar para você, né, sabe? Não, agora vamos para lá. Ei, pessoal. A festa do Divino, que hoje é uma tradicional festa do bairro Vila Nova, que era só um encontro de cacheiros na casa da famosa Dona Dedé. Mas hoje ela está se expandindo também, já se encontra a festa do Divino de Amarante, até pela internet. Ela é uma data móvel que está cada vez mais bonita. Tudo bem. O lazer, que ontem muitos tiveram momentos de alegria, né, no show da Desejo de Menina, o Jockey Club, já reformado. Teve como um dos sócios fundadores o seu estacionamento, Luiz Moura. O relatório de analista. Mas antes de falarmos sobre o trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre estar trabalhando com vocês. Essa é a minha primeira experiência de trabalhar com ensino superior, terceiro grau. E eu sempre tive essa dizer, não, eu não vou trabalhar porque eu não tenho tempo disponível, porque eu não gosto de fazer um trabalho mal feito. E a Joselene diz o seguinte, o pessoal da SEAP vão trabalhar na SEAP.
E ela simplesmente chegou, tá aqui a disciplina, vai começar.